Fala pessoal, tudo certo? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula de hoje. Essa aula é para lançadores, coprodutores, gestores de projetos ou donos de negócios digitais. Se você quer melhorar a tua gestão, ou seja, quer ter uma operação melhor, com campanhas melhores, que tenham uma evolução, um crescimento constante, sem ser refém da operação, segue aqui essa aula, segue a gente que você vai aprender como. E para quem quer saber, eu sou o Vitor, sou fundador da Orga Gestão e eu sou responsável pela parte de organização de lançamento através do ClickUp aqui na Orga. E o tema da live de hoje é como estruturar o seu ClickUp para organizar o seu lançamento do início ao fim, mesmo que sua equipe seja pequena. Aqui você vai entender efetivamente de como que você vai utilizar o ClickUp na prática para organizar o seu lançamento através do ClickUp. E assim, eu não vou te dar uma fórmula mágica em que você vai fazer uma vez e o ClickUp vai funcionar com a sua equipe de uma forma autogerenciável, lembrando, com automações e tudo mais. Aqui na Orga a gente não acredita nesse tipo de gestão, nessa gestão estática que você olha apenas uma vez e ela simplesmente acontece, o projeto simplesmente acontece. A gente acredita que a gestão é um organismo vivo, a gestão ela tem que ser constantemente adaptada e está sendo observada também. E assim, entender como faz um lançamento através do ClickUp é muito importante porque torna a tua operação mais previsível, torna a tua operação mais tranquila de ser executada. E uma operação mais tranquila de ser executada te dá mais oxigênio mental. Dessa forma você consegue efetivamente focar no que realmente dá resultado para o seu lançamento, que é a estratégia, que é a narrativa, que é a big idea, que é a análise do mercado efetivamente, né? Então, eu acredito que a gestão, ela faz muito esse trabalho de bastidor, de organizar ali, de deixar o ambiente pronto, organizado e claro para que aconteça a máxima performance ali da campanha, da equipe, da empresa e assim sucessivamente. E assim, o que que é a Orga, né? A Orga já trabalhou com vários tipos de lançamento, lançamento clássico, lançamento semente, lançamento meteórico também e organizados pelo ClickUp, né? Já teve diferentes tipos de cliente aqui na Orga. Clientes, no caso, fixos, de lançamento clássico, gravado, clientes sazonais, que foi feito um lançamento meteórico, por exemplo, lançamento do curso junto com um livro, ou um cliente ali que uma estruturação de um lançamento clássico, né, ao vivo, porque antes foi feito só gravado e aí entrou um ao vivo. Então, assim, tem vários tipos de lançamento que a gente já trabalhou aqui. E pessoas como Léo Ribeiro, Engenheiro Léo Ribeiro, Paul Cabanes, Maia, enfim, grandes players do mercado que têm os seus lançamentos já validados e organizados através do ClickUp. E assim, pode ficar tranquilo, tá? Que nessa aula não vai ser uma gestão super complexa, super difícil, configura isso, configura aquilo que vai para lá e vai para cá. Não, que eu quero te mostrar aqui é o básico, é um ponto de partida inicial para você organizar o seu lançamento através do ClickUp, para você ter como referência, tá? Eu não quero trazer aquela coisa super complexa que torna mais difícil você organizar do que propriamente executar a campanha ou algo do gênero, que tem que alocar um TCC ali para conseguir entender todo aquele método de organização. Não é o que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Porque assim, uma coisa que eu vejo muita gente fazendo também é simplesmente pegar o ClickUp e colocar como uma lista de tarefas. Ou seja, pega ali o lançamento, coloca tudo que tem que fazer e vai dando check e acredita que aquilo ali é organização. Gente, organização é o que funciona, é o que faz a equipe entregar nos prazos, é o que faz a equipe estar alinhada numa comunicação única, tá? E assim, muitas vezes, uma lista de tarefa no ClickUp, a pessoa cria aquela lista megalomaníaca, muitas vezes por causa de templates que são vendidos. Ou seja, o template lá tem várias e várias tarefas, super detalhado, com cronograma em Gantt, com cascata e tudo mais. Só que aquilo ali efetivamente não se reflete na prática. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Uma lista de tarefas gigantesca muitas vezes não é o que você precisa, tá? Em alguns casos pode ser que sim, em outros casos pode ser que não. Isso vai depender da senioridade da sua equipe, de quantas pessoas tem na equipe e outros fatores, tá? Que cada caso vai ser um caso. A maneira mais eficiente de você conseguir ter um lançamento organizado através do ClickUp
é entendendo o teu contexto, qual que é a senioridade da equipe, qual que é aquele estilo de campanha, é uma campanha nova, é uma campanha repetida, os processos já estão validados, os processos não estão validados, entender esses pontos, entender essas nuances e jogar isso para o ClickUp, refletir isso no ClickUp, vai fazer com que você tenha uma gestão mais eficiente que efetivamente gera resultado. Show! Mas agora vamos para a prática, né? Como é que na prática eu vou organizar o meu ClickUp? Vamos lá. Primeiro ponto que eu gosto de fazer quando se inicia uma campanha, eu vou aqui começar abrindo o meu ClickUp para vocês, tá? Vamos lá. Dentro aqui do ClickUp, eu quero primeiro criar a pasta do projeto que vai se iniciar. Então a gente vai aqui, por exemplo, My Business aqui, né? E a gente cria a pasta daquela campanha que vai se iniciar. Então eu vou criar aqui uma pasta lançamento teste. Os status aqui, vou por enquanto deixar esse daqui, tá? Criado isso, essa pasta, a gente vai criar as listas dentro do ClickUp. E a forma que eu gosto de organizar o lançamento é cada lista ser uma etapa do lançamento, ou seja, pré-pré-lançamento, pré-lançamento, lançamento efetivamente, abertura de carrinho e pós-venda, caso necessário aí na tua campanha. Então, a gente faz a alteração aqui, né? Pré-lançamento. Aqui eu vou resumir até, tá? Lançamento, abertura de carrinho, pós-vendas. Tem muitas ações de pós-vendas, tá, galera? Não subestime a pós-vendas. Então, daria para colocar um pré-lançamento aqui, mas enfim, vamos ficar dessa forma que eu quero que vocês entendam o contexto, tá? Certo, e por que que a gente faz dessa forma, né? A melhor forma de fazer, certo, e por que que a gente faz dessa forma, né? Vamos primeiro entender e destrinchar essa concepção do projeto em si, lançamento. Ok, a gente tem que entregar um projeto, ou seja, o projeto tem começo, meio e fim. No caso, um lançamento tem começo, meio e fim. O que que precisa acontecer para esse lançamento estar finalizado por completo? Para chegar e estar lá o gráfico de 100% concluído, né? Aí a gente coloca as etapas para aquilo ali ser concluído, tá? Então, por isso que eu gosto de colocar pré-lançamento, lançamento, abertura de carrinho e pós-vendas. Porque dessa forma, cada lista daquela sendo executada vai ter como consequência a conclusão do lançamento. Entende? Porque tem outras formas, né, que outras pessoas fazem de organizar o ClickUp, que eu já vi por aí, que é, por exemplo, de colocar cada lista por semana, de colocar uma lista só para o lançamento inteiro. Tem como fazer dessa forma, tá? Tem como fazer dessas outras formas. Porém, resumindo para vocês, eu acredito que tem mais cliques nessas formas alternativas. O que eu quero dizer com mais cliques? Por exemplo, se colocar ali semana um, semana 2, semana 3, cara, tem tarefa que não que vai ser finalizada na semana 4, porém tem que ser executada na semana um. E aí fica aquela incongruência, putz, em qual semana eu coloco, entendeu? Mas no caso do CPL, né? Porém, no caso do CPL, ainda assim, ele tem que estar pronto na semana 4. Agora, se ele vai ser feito na semana um, aí é em outra visualização, em outra lista, que eu estou até dando um spoiler aqui para vocês, tá? Então, a gente divide ali o lançamento nessas etapas para entender assim, ok, o que precisa estar concluído para que ele seja finalizado. Dessa forma, a gente tem mais clareza e a gente tem uma melhor organização até para análise de dados. O que eu quero dizer com análise de dados? Tem uma visualização dentro do ClickUp em que eu consigo colocar quantos por cento de X lista foi concluído. Então eu consigo ter a resposta: eu tenho 30% do pré-lançamento concluído, eu tenho 40% do pré-lançamento concluído, ou eu tenho 8 tarefas de 10 tarefas do lançamento concluído, tá? Porque algumas funções no ClickUp gratuito não tem e no pago tem. Essa de gráficos de porcentagem, de quanto uma lista está concluída, se eu não me engano, está no pago, tá? Não tem essa confirmação exata por agora. Então, por isso que eu gosto de ter essa visualização de lista. E aí, quando eu preciso de outras respostas, aí eu vou criando as visualizações para obter essas respostas, tá? Show. Então, o primeiro ponto é isso: criar a pasta do lançamento, e posteriormente criar cada lista com base nas etapas do lançamento. O segundo ponto para organizar um lançamento é os entregáveis, ou seja, as tarefas que vão estar dentro da lista.
Porque, voltando àquela concepção do, beleza, tem um projeto, quais etapas precisam acontecer para aquele projeto role, agora é quais tarefas precisam ser concluídas, ou melhor, quais entregáveis precisam ser concluídos para que aquela etapa seja concluída. Então, no caso aqui de, por exemplo, abertura de carrinho, né? Tem e-mail de abertura de carrinho, né? Por exemplo, tem vídeo vídeo de abertura de carrinho, anúncio, né? Anúncio no caso. Tem disparo no WhatsApp de carrinho aberto. E assim a gente vai colocando os entregáveis, tá? Aqui disparo tá errado. Disparo. E aqui a gente vai colocando os entregáveis para que toda aquela etapa seja concluída, tá? Aqui, como que eu gosto de fazer? O ideal é colocar o macro, ou seja, um ponto macro de entrega, um checkpoint que vai garantir que aquela etapa seja concluída. E aí, bem macro mesmo, tá? Não precisa colocar, por enquanto, aprovação disso, aprovação daquilo, escrever copy disso, escrever copy daquilo. Não. E-mail de abertura de carrinho, a depender do time, se quebra em várias coisas. Se quebra em escrever o e-mail, em configurar automação, em planejar automação, em aprovar automação. Então, assim, isso daí vai depender de time para time. Mas nesse momento, você coloca o que precisa estar concluído para que aquela etapa aconteça efetivamente. Beleza? Isso que a gente chama de tarefa mãe. E aí, dentro das tarefas mãe, aí vem as tarefas menores ou subtarefas. E aí, a gente vai ter que fazer um trabalho mais delicado ali de cada caso. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vamos imaginar que sua equipe tem 2 pessoas. Não faz sentido colocar revisar a copy, aprovar copy, isso, aquilo, copy. Não. Vai ser mais tempo deixando o ClickUp atualizado do que propriamente trabalhando. Tá? Se for 2 pessoas e 2 pessoas sênior, que já entende a dinâmica, que já entende o projeto e tudo mais, é automação de abertura de carrinho finalizada, entendeu? Porque às vezes a pessoa que faz a automação de abertura de carrinho, ela já escreve o e-mail, entendeu? E aí já facilita o processo. Ela mesmo entende o que é uma automação de abertura de carrinho bem feita e ela, enfim, consegue matar essa tarefa em uma cajadada só. E aí ela só precisa colocar a data de vencimento para, por exemplo, aqui no caso, sexta-feira, que ela automaticamente já vai ter noção daquilo ali. Agora, se seu time tem 5, 7 pessoas, aí precisa colocar mais etapas. Então, automação de abertura de carrinho. E aí começa a entender também como é o tipo de lançamento. É uma campanha nova ou é uma campanha já recorrente, um lançamento gravado? Porque, por exemplo, se for um lançamento gravado, é subir automação de abertura já aprovada. Ou seja, atualizar a que foi feita do lançamento passado para a nova. Não, não é uma campanha antiga, é uma campanha totalmente do zero. Ok, então tem montar e estruturar automação de abertura de carrinho. Porque aí vai ter o estrategista para aprovar, vai ter o copy para escrever, o copy vai ter que entender. E aqui, galera, um ponto bem interessante que eu acho do lançamento é que assim é fundamental que o antes tenha sido bem escrito e bem organizado. O que eu quero dizer? O antes da campanha de lançamento começar. Porque, olha só que interessante, a abertura de carrinho. Né? Quando a gente tem um time de 7 pessoas, isso pode se tornar uma tremenda de uma complicação, uma simples tarefa como essa. E o que vai definir se vai ser complicado ou não é o quanto que o estrategista antecipou aquele ponto. Tá? O que eu quero dizer com isso? E aqui cabe uma aula somente para isso, tá? De antecipação de pontos críticos de um lançamento. O que são pontos críticos de um lançamento? CPL, copies, principalmente CPL, tá? Dependendo da senioridade da equipe, se tiver a copy dos 3 CPLs escritas, o resto dá para extrair. Dá para extrair copy de e-mail, dá para extrair copy de mensagem do WhatsApp, um monte de coisa dos CPLs. Por quê? O CPL tem a ideia central do lançamento, né? E aí, por exemplo, tem casos em que o CPL não chega super adiantado. Nesses casos, é interessante a gente entender o contexto da campanha.
Qual que é o contexto? Olha, gente, a gente não tem a Big Idea, a gente vai ter que fazer uma campanha padrão, uma campanha ok. Ou seja, uma campanha mais genérica de abertura de carrinho. Não vai ter como ser uma campanha super refinada. E tá tudo bem, tá? E tá tudo bem. Agora sim, tá tudo bem do ponto de vista de operação. Do ponto de vista de estratégia, é outros 500. Mas a gestão que eu gosto de fazer não é aquela gestão ansiosa e de cobrança. Tipo, ai, a abertura de carrinho tá ruim. Não. A abertura de carrinho saiu ok esse lançamento. Porém, o nosso público consome muito e-mail. No próximo lançamento, a gente tem que olhar isso melhor. Ok, vamos antecipar, vamos pensar, vamos refletir, vamos colocar essa tarefa mais para frente. O ponto importante é que muitas vezes é pensado que vai ser inserido a gestão e vai tudo acontecer de uma forma milagrosa. Tudo vai ficar muito bom, o time vai subir a senioridade. Não, não vai subir a senioridade. É basicamente dar a clareza do que já existe, tá? Então, eu quis pegar esse ponto da abertura de carrinho, porque esse é um tema realmente muito delicado, de entregáveis e subtarefas, tá? Mas vamos continuar aqui de uma maneira mais tranquila, ok? Sem aprofundar tanto nesses pontos. Continuando. Aqui você vai analisar a senioridade da equipe. Então, você vai colocar subir a automação de abertura já aprovada, escrever cópia dos e-mails, configurar o WhatsApp junto com o Active Campaign, através de webhook, né, nas campanhas, enfim. Você vai colocar as tarefas ali pertinentes para o teu lançamento. Esse trabalho é feito em conjunto, principalmente entre gestor de projetos e o estrategista. O estrategista falando o que ele quer, falando o que ele pensa, e o gestor de projetos pensando em como aquilo ali vai se tornar prático, como que aquilo ali vai se tornar na realidade. Então o diálogo fica assim, pessoal, a gente vai fazer uma automação de abertura de carrinho, vai ter 20 e-mails e vai depois mandar um disparo no WhatsApp, depois de 3 dias vai acontecer tal coisa. O gestor de projetos que está ouvindo isso, ele tem que estar já pensando, tá, fulano de tal, ele já tem um contexto do e-mail, ele sabe mexer na Active Campaign, tá, 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 tá. E aí ele já vai criando a linha mental ali do que precisa acontecer para aquela campanha acontecer efetivamente, aquela campanha não, aquela tarefa ocorrer da forma que o estrategista quer, né? E o gestor de projetos ele tem que pontuar, olha, o que você está pedindo é irreal, não cabe. Não, mas aí tem que ser os 20 e-mails. Ok, a prioridade é a quantidade de e-mails. Se for a quantidade de e-mails, a gente pode subir no chat GPT e vai ter essa quantidade. Não, não tem como subir no chat GPT, tem que ser com a qualidade máxima. É inviável, a gente está com um gestor de automação recém-chegado na empresa, não tem como isso acontecer. Vai ser um gargalo. Então, assim, o gestor de projetos ele tem que argumentar. É sempre uma puxada de corda. O estrategista ele tem que exigir muito, exigir tipo, não, vai ter 20 e-mails com a melhor qualidade, e o gestor de projetos ele tem que ir puxando para a realidade. E aí vocês vão chegar num equalizador comum. Então vai ser feito concessões. Não, beleza, não precisa ser 20 e-mails, pode ser 10 e-mails. Ok, 10 e-mails consegue garantir uma qualidade muito boa? Consegue garantir uma qualidade muito boa. Tem material para produzir esses 10 e-mails? Tem Big Idea? Tem referência? Tem ideias? Tem referência, tem ideias. Ok. Então, assim, é sempre feito esse bumbo, sabe? De novo, esse ponto aqui da subtarefa entra muita coisa, tá? Mas, para resumir, quanto menos melhor, ok? Para você começar, quanto menos melhor. Ah, Vitor, mas e aí como que o time vai lembrar? Aí, galera, vocês têm que alinhar com o time para o seguinte, por exemplo, o gestor de automações ele é responsável por subir a automação de abertura já aprovada. Para isso daqui acontecer, tem que ter o doc dos e-mails e os e-mails precisam estar aprovados. Quem vai garantir isso daí? Né? Aqui a gente acredita que tem que ser o gestor, que ele tem que estar correndo atrás de cobrar efetivamente, caso não tenha acontecendo, caso esteja um gargalo. Como assim? Vai estar lá no status dele, lá para ele subir a tarefa amanhã, e tá lá no e-mail lá de, ó, os e-mails não foram feitos ainda. Ok, ele manda mensagem pro copy. Copy, como é que tá os e-mails? Você vai conseguir fazer e tudo mais? Aí ele manda pro copy. Você vai conseguir fazer os e-mails até amanhã? Eu tô precisando para subir as automações, senão vou atrasar minha tarefa e tudo mais. E aí o copywriter vai sinalizando o que está acontecendo, né? E, às vezes o copywriter está em outra prioridade, às vezes aquilo ali não é o foco.
percebe que a gestão ali, ela tem que estar, é principalmente comunicação, né? E o gestor de projetos, ele precisa bater o bumbo de onde a equipe está olhando, tá? E tem que ser o gestor de projetos. Porque, por exemplo, o estrategista é uma galera meio desesperada, né? Porque, o CPL tá isso. Aí o estrategista sabe o que tem que fazer, né? O CPL tá ruim, o custo por lead tá caro, né? E ele sabe o que tem que fazer, tem que melhorar criativo, tem que testar isso, tem que testar aquilo, tem que testar abordagens, públicos, enfim. Só que assim, a depender do tamanho da campanha e de quantas pessoas tem, infelizmente, já começa a ser um barco. O que que eu quero dizer com barco? Quando só tem uma ou duas pessoas, fazer alterações na campanha é como fazer mudança de rota num jet ski. Você rapidamente muda, você consegue ir, voltar, testar, retestar e ir. Quando você está num time de 5, 7 pessoas, isso já não é tão real. Começa a virar um barco. Ou seja, pessoal, a gente vai ter que virar à direita. Fulano, aumenta a potência do motor, faz isso, tá, 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 tá. E aí, depois de uns 5 minutos, começa a virar à direita. Entendeu? Então, assim, é algo que precisa estar claro e o gestor de projetos ele precisa sinalizar isso. Tipo, ó, fulano, ok, que o custo por lead está ruim, vamos fazer isso, aqui está a nossa altura, mas tem outras tarefas que precisam ser entregues, a gente não consegue alocar muito tempo nisso, né? E isso vai acontecer dessa forma nesse momento. No próximo lançamento a gente melhora, evolui nisso, tá? E de novo, é entender como acontece a operação para na próxima campanha melhorar, tá? E assim, o legal da gestão é que a gente consegue criar arcabouço para conseguir evoluir. Ou seja, beleza, isso aconteceu com o custo por lead. Qual uma outra forma da gente conseguir reduzir isso? Será que a campanha de perpétuo não vai dar mais inteligência para a gente de público antes de um lançamento, ao invés da gente ter que estar descobrindo público, a gente está descobrindo público e testando ideias no meio de um lançamento? Será que já não vale a pena colocar uma campanha como essa, apenas para teste de público e tudo mais? E aí vai entrar a questão da priorização, tá? Que é muito importante. Aqui eu já me estendi bastante, mas para resumir, você coloca o entregável e o que, que precisa acontecer para aquele entregável efetivamente rolar, tá? E aqui vai depender da senioridade da equipe, mas quanto menos tarefa, melhor, porque aí deixa menos gargalo. Porém, tem exceções, tá? Tem situações em que mais tarefas ali, com mais pontos ali, acaba deixando à vista gargalos e para evolução futura, né? Então, mas no geral, quanto menos tarefas, melhor. Show, Vitor. Mas e aí como é que acontece a gestão na prática, né? Porque nesse ponto anterior você falou de questão de responsabilidade, falou de questão de prazos, falou de questão de priorização. Como é que na prática acontece isso, né? Porque isso não vai vir da lista de tarefas, né? Isso vai vir da conversa, da comunicação, alinhamento entre o time. Isso acontece, galera, através de bater o bumbo, tá? E como é que bate o bumbo? É através de visualizações. Como é que eu gosto de fazer aqui no ClickUp? A pasta se torna um banco de dados relacionado àquele lançamento. O que que eu quero dizer com banco de dados? Todas as tarefas estão ali, todos os entregáveis estão ali, subtarefas estão ali. Porém, como que, sei lá, o copywriter vai entrar na abertura de carrinho e vai ter um monte de tarefa, entregáveis e tudo mais? Como é que ele vai se localizar com isso? Exato, ele não vai entrar na abertura de carrinho. Ele vai ter uma visualização somente para ele, em que ele vai ver as tarefas somente que ele tem que ver na data que ele tem que ver. Não é para ver todas as tarefas de um lançamento. Por quê? O gestor de projetos, ele tem que trabalhar em cima do ClickUp, porque senão ele fica louco. O que que eu quero dizer trabalhar em cima do ClickUp? Ele vai botando a prioridade lá no ClickUp. Então, tipo, a automação de abertura de carrinho é para finalizar tal data. Então, ele coloca lá para finalizar tal data. Ah, não, mas o estrategista chegou, vai ter que alterar, vai ter que subir o vídeo de abertura de carrinho primeiro. Ok, então ele joga ali a data e ele vai ajustando, né? E para ele não se perder nisso, ele utiliza uma visualização para ajustar essas tarefas. E a equipe utiliza outra visualização para verificar essas tarefas. Então, na prática, vamos lá. Aqui, visualização de calendário. Tá? Aqui na visualização de calendário, eu coloco semana. Isso aqui é para o gratuito, tá, galerinha? E aqui, ó, aqui na parte superior, você já vai ter umas tarefas aqui para você conseguir
trabalhar. Deixa eu até pegar aqui, ó, no agendados. E aqui, ó, o gestor de projetos, ele vai conseguir ter uma noção do que precisa ser entregado tal dia e como priorizar aquilo ali, ó. Deixa eu expandir. Então, ó, sábado vai ter que entregar disparo do WhatsApp sobre automação. Ok, o gestor de projetos tem essa visualização aqui. E o time, qual visualização que ele vai ter? Ele vai ter uma visualização de listas através do modo eu ativado. Então, ele somente vai ver tarefas relacionadas a ele. E o ideal, tá, galera? Essas visualizações, elas estarem criadas no campo de pasta, tá? Porque senão a pessoa não vai ver coisa de lançamento, abertura e tudo mais. Então aqui, ó, você ativa o modo eu e você vê apenas uma tarefa. E no caso aqui do gestor, ele não vai ter essa visualização de modo eu. Ele vai ter a visualização ali de calendário por semana. Isso aqui é no modo gratuito, tá, galera? Mas o ideal é no modo pago ter a visualização de linha do tempo, porque linha do tempo você consegue organizar mesmo essas sobreposições e tudo mais e cargas de tarefa. Então aqui você consegue ter essa noção, deixa eu tirar do modo eu, e aqui você consegue priorizar. Então olha que interessante. O gestor de projetos, ele altera aqui e automaticamente isso vai se refletir ali para o time, já vai alterar a data e tudo mais. Só que um ponto bem interessante, tá, galera? Bem importante. É feita a comunicação e depois é feita a alteração. Tem que ser feito o alinhamento. O que eu quero dizer com isso? Você tem que chegar para o copywriter, o estrategista pediu tal coisa, você consegue me entregar tal item hoje? Consigo entregar. Aloquei aqui meu dia, consigo entregar. Ok, então eu vou alterar lá no ClickUp para você entregar hoje. Mas não é ele ver no ClickUp, porque assim, pessoal, tem muita. Se você for colocar tudo pelo ClickUp, vai ser tanto tempo escrevendo, vai ser tanto tempo ali digitando e tudo mais, que acaba dificultando mais a pessoa também de entender. Às vezes, num diálogo simples, num áudio simples, você já consegue alinhar com a pessoa as entregas dela, e aí no ClickUp você coloca lá o que foi conversado, entendeu? Fica o ClickUp como uma forma de documento. Que aí no final do dia você vê o que foi entregue, o que não foi entregue, o que atrasou, o que não atrasou, mas foi alinhado previamente, entendeu? Não foi algo assim, o gestor alterou no ClickUp, a pessoa tinha que ver no ClickUp, não viu? Não. Porque às vezes, em muitos contextos, acontece outras cobranças. Acontece por exemplo, do gestor de automação fulano, precisa que você me puxe isso, ciclano, precisa que você faça isso. Então, assim, é fundamental o trabalho do gestor de projetos de comunicação, tá? Ele é principalmente um intermediador e um comunicador e ele opera o ClickUp como um braço direito dele, né? Para ele não esquecer do que foi acordado, do que foi conversado e para dar dados para ele, para munir ele de dados. Então, feita a comunicação, é feito o alinhamento para depois passar para a ferramenta. Por isso que o ClickUp é o de menos, sabe? O principal é a comunicação, os documentos de gestão, senioridade do time, porque é isso que vai efetivamente executar, não é a ferramenta, não é o ClickUp que vai executar, não é o Notion que vai executar, a Asana, o Monday, enfim. Isso daí apenas é de como que as coisas estão acontecendo, e elas podem estar sendo ruins ou boas. E aqui eu queria entrar no último ponto, que feita essa organização dentro do ClickUp para o teu lançamento, é fundamental ter uma gestão viva, ter uma gestão que se adapta. O que é essa gestão viva? O que é essa gestão que se adapta, né? É a comunicação, que eu estou falando aqui tanto no final. Reuniões de daily, reuniões de planning, reuniões de review, são reuniões fundamentais ali para a gente conseguir bater o bumbo e continuar tocando o projeto, tá? Já participei de lançamentos que foram feitas daily digitadas, tá? Tem como, não é o ideal, mas tem como fazer. Cada caso é um caso. O importante é que tenha comunicação, que tenha esse contato próximo. Porque se não tiver isso, não vai funcionar. E centralização também dá informação. De qual informação o gestor de projetos precisa e qual ele pode responder, e de qual informação o estrategista precisa e qual ele pode responder. O que eu quero dizer com isso, né? Se o estrategista começa a dar prazo e puxar para o time, qual que é a voz do gestor, né? Do gestor de projetos? Se ele começar, eu preciso de 5 criativos, mas eu já estou editando o criativo de vídeo. Tudo bem, tem que ser alinhado com o gestor de projetos vai ajustar aquilo ali para então passar para o time, entendeu?
Por isso que conforme a gente vai aumentando o tamanho da operação de 5, 7 pessoas, começa a ficar um barco maior de virar, entendeu? Aí, claro, claro, tem também modelos de gestões mais ágeis, né? E eu quero dizer ágil no sentido de senioridade da equipe. Quando se tem uma equipe mais reduzida, a comunicação precisa ser mais próxima ainda. A ferramenta se torna mais irrelevante e a comunicação mais importante. O que eu quero dizer com isso? Um time de 3 pessoas, 3, 4 pessoas, é possível tocar um lançamento. Porém, a pessoa tem que estar mergulhada naquilo ali e, assim, é praticamente uma comunicação em tempo real. Então, vai depender, assim, do tamanho da empresa, onde a empresa quer chegar, o momento da empresa, qual que é o tipo de modelo de negócio e tudo mais, porque esse é um tipo de gestão. E é uma gestão que exige mais autonomia, mais confiança e mais comunicação, né? Mas tem como, é possível. O legal da gestão é que ela permite alternativas, pensar em alternativas, né? E buscar novos caminhos do que já é feito, do que funciona para melhorar e para evoluir. Pessoal, já indo aqui para o encerramento, para resumir aqui para vocês, primeiro ponto a gente vai criar a pasta do lançamento, depois a pasta as listas para cada etapa do lançamento e depois em cada lista vai ter os entregáveis e os entregáveis vai ter as subtarefas que são os itens para efetivamente acontecer aquela tarefa que vai fazer acontecer a etapa do lançamento que vai fazer ser concluído o lançamento, né? Feito isso, é feito o bater o bumbo, né? Que é a gestão viva, a gestão orgânica, né? E para que a campanha aconteça da melhor forma possível, né? Com comunicação, alinhamento, clareza e, enfim, que tenha o resultado. Essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que que você achou, sugestões, itens, dicas, enfim. Eu vou ficar muito agradecido. Ótima tarde aí para vocês. Muito obrigado, viu? Ou ótima noite. Enfim, muito obrigado.